Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem majestoso neste sábado e a gente vai projetar o jogo, vai falar da escalação, de desfalques, de retornos importantes. Bora falar do Timão e notícia boa. Bom, antes de falar do clássico majestoso, saiu essa notícia de que o Corinthians não conseguiu quitar uma parcela vencida de débitos relacionados à Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. O que é isso, Chico? Pelo amor de Deus, me explica. É o seguinte, o Corinthians tem muitas dívidas. Esse é um órgão da CBF que você reúne essas dívidas dentro dessa Câmara Nacional de Resoluções de Disputas para que você não, digamos assim, para que você consiga pagar os seus credores de uma maneira mais parcelada, né, a longo prazo. Então, para que você não seja processado todos os dias, para que você não tenha que correr o risco de sanções, você consegue abater um pouco essa dívida, né, condensar um pouco essa dívida com um parcelamento e aí, né, dentro de um orçamento de um grande clube, né, em que a gente sabe que os milhões giram, você consegue pagar e, enfim, e eliminar as dívidas de uma forma muito mais devagar, mas enfim, é dentro da realidade que o clube pode. Bom, o Corinthians tem entre dívidas com clubes e jogadores, tem também escritórios ali, aquela coisa toda, nesse órgão, né, que estão lá na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, um valor de 76 milhões de reais. E aí ele dividiu isso em parcelas. Uma parcela que venceu na última quinta-feira foi de 4 milhões de reais. Para você ter uma ideia, o Cuiabá é o maior credor desse valor que está lá nesse órgão, cobrando 18 milhões de reais do Corinthians. E aí o Corinthians dividiu isso em parcelas, né, para que o Cuiabá possa receber. O Corinthians não pagou. O segundo, que mais tem dinheiro a receber do Corinthians lá nesse modelo, é o Jadson, com 13 milhões de reais a receber do Corinthians. De uma maneira, como eu falei, parcelada. O fato é, essa primeira parcela de 4 milhões o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians tem 5 dias para correr atrás desse valor. Tem receitas aí para entrar, é aquela coisa, né? Vendeu o almoço para pagar a janta, teve a dívida do Profut, logo que o Stabile assumiu, e assumiu na quarta até a sexta, ele tinha que pagar 3 milhões de reais, porque senão correria um risco de sanção também. Nesse caso, pode gerar transfer ban. O que é o transfer ban? Todo mundo sabe, né? Na linguagem do futebol. É um termo técnico que impede o clube de inscrever jogadores nas competições. Significa que o clube pode contratar? Pode, mas não pode inscrever. Ou seja, ele não pode contratar, né? Porque não faz nenhum sentido você contratar se você não puder inscrever. Claro que, dependendo do andamento da sua dívida, se o Corinthians, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não pagou esses 4 milhões, correu 5 dias, ainda não pagou, e ele sofre o transfer ban, ele vai ficar impedido de inscrever jogadores, mas no momento que ele quitar, ele volta a poder inscrever. Agora, se isso for reincidente, se isso acontecer de uma maneira constante, tipo assim, não pagou, passou muito tempo, pagou, aí depois pagou, aí a outra parcela não pagou, chega um momento em que pode vir uma sanção do tipo assim, tá, agora chega, nem que você quite, você vai ficar 6 meses sem inscrever jogadores. E aí, no que isso implica? Bom, simplesmente porque tem uma janela aberta, né, gente? E essa janela, ela está sendo aguardada com muita expectativa para que o Corinthians contrate pelo menos 4 jogadores pedidos aí pelo Dorival Júnior e que a gente sabe que tem carências no elenco. Então, se houver um transfer ban nesse momento e caso o clube não consiga quitar para poder derrubar esse transfer ban, tudo é na condição sim, né? Mas nesse momento o Corinthians está com a parcela atrasada, então o risco ainda existe. Simplesmente o Corinthians estará enfrentando uma janela sem poder inscrever jogadores. Então vamos aguardar os próximos passos nos próximos dias. Meu Deus do céu. Enquanto isso, tem Corinthians em campo nesse sábado contra o São Paulo no Morumbis. Eu estava vendo aqui uma matéria do portal Meu Timão. Vai completar 15 anos em novembro da última vitória do Corinthians lá no estádio do São Paulo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou do São Paulo lá recentemente pelo Campeonato Paulista, acho que nem tão recentemente assim, acho que 2017, acho que foi a última vitória, mas eu posso estar equivocado. O fato que o último encontro lá foi pelo Paulistão também e foi aquele 3-1. Foi a melhor atuação do São Paulo no ano, eu acho. Depois o São Paulo também teve problemas e foi uma das piores derrotas do Corinthians no ano. Mesmo assim, o Corinthians ainda ganhou o Paulistão, né? Ainda teve forças para reagir dentro da competição e ganhou o Paulistão para cima do Palmeiras.
Mas foi uma derrota, assim, em que tinha muita expectativa, né? Inclusive, né, o Corinthians começando o ano, depois de um final de 2024 muito bom, e de repente tomou uma pancada lá. O São Paulo jogou muita bola naquele 3-1. Pois bem, agora eles se reencontram. O São Paulo não vive uma boa fase. Falando um pouquinho do adversário do Corinthians, eu acompanho mais o Corinthians, né? Mas a gente, obviamente, tem as informações, né, de todos os clubes. O São Paulo tá à beira da zona do rebaixamento, tem só 2 vitórias no campeonato. O Crespo recém chegou e não estou dizendo que ele está sendo pressionado, né? Mas teve visita também de organizadas ao CT, como teve no Corinthians, teve no São Paulo. O Crespo ainda não conseguiu nenhuma vitória, né? Ele tem a derrota para o Flamengo e depois o empate com o Red Bull Bragantino, depois de ter saído vencendo, né? E aí tomou a virada e empatou no final. Ele tem muitos desfalques. O Lucas Moura, que era uma expectativa para o jogo, de novo não vai poder jogar. Ele tem um problema assim delicado, né? Ele tá tentando voltar e tá sentindo dores ainda no joelho que ele operou. Mas acho que ele volta em 2, 3 semanas, aí é uma expectativa, mas para esse jogo ele tá fora. Mas tem outros desfalques, né? Caleri, o Pablo Maia, que machucou recentemente. Na verdade, eu acho que o Pablo... Bom, eu não sei se ele tá à disposição ou não, mas foi um que se ausentou e depois voltou, e aí voltou a machucar. Mas tem ali uma possibilidade, né, de meio campo com o Bobadilha, tem o Alisson, tem o Marcos Antônio. A gente não sabe exatamente qual é o time do Crespo, né? Porque ele recém chegou, teve 2 jogos, um que você monta de um jeito, né? Que é o Flamengo fora de casa, o outro que é o Bragantino, e mesmo assim dificuldades. O Luciano voltou nesse jogo passado, aí foi super importante. O André Silva, que é o centroavante, fez 2 gols, mas assim, ainda não goza de tanto prestígio com a torcida. O Rian Francisco, né, que é o menino da base, machucou. Ele tem outros lá meninos muito bons, o Lucas Ferreira, o Luca, que ele não tem utilizado, então a gente não sabe exatamente como é que ele pode armar o time, né? Tem o Enzo Dias na lateral esquerda, o Cédric na lateral direita e possivelmente um sistema com 3 zagueiros, né? Com o Alan Franco, o Arboleda e o Ferrarese. É uma possibilidade de escalação do São Paulo. Mas é um São Paulo com uma exigência, né? De precisar vencer dentro de casa e um clássico contra o arquirrival. No caso do Corinthians, vamos lá, o Corinthians também não tá tão bem assim, mas na tabela tá um pouco melhor. O Dorival Júnior tá pressionado também, especialmente por melhores desempenhos, mas a gente sabe ainda que o resultado é o mais importante. Não adianta jogar bem e perder de 1-0. O torcedor não vai poupar de qualquer maneira. Ele tá tendo dificuldades de armar a sua equipe. Eu imaginei que depois da pausa, voltando, o time pudesse mostrar uma cara melhor. Isso ainda não aconteceu. Ele não tem o Mateuzinho suspenso. Até falei nos desfalques no vídeo anterior. O lateral Hugo, que foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia. E o Maicon, que teve uma nova lesão muscular. E esqueci do Mateuzinho, né, que tomou o 3º cartão, tá suspenso e não joga na lateral direita. Em compensação, tem os retornos que cumpriram suspensões, né? O Memphis Depay e o Romero. Importante porque, né, o Yuri Alberto segue de fora. Ele ainda está na transição física da sua lesão. A gente falava que seria realmente muito difícil ele ser relacionado para esse jogo. Vai acontecer, ele está sendo preparado para os derbys final do mês, né? Mas eu acho até que ele volta antes. Mas não muito antes, né? 1 jogo, 2 antes, quem sabe. Talvez a gente possa ver o Yuri Alberto. O fato é que ele não estará em campo nessa partida diante do São Paulo. Então o ataque deve ser mais uma vez Memphis e Romero. O Romero que assim, também não está numa fase muito boa, mas às vezes cresce em clássico, aquela coisa toda, né? Vamos ver. E o Memphis muito cobrado por dar resultado, né? Eu acho até que uma cobrança excessiva, que eu acho ainda que ele segue sendo importante para o time, mas é aquela coisa, né? O cara vale o que custa, então a torcida vai cobrar mais de quem custa mais. Eu acho super natural. Mas acho que o Memphis tem correspondido. E é dele que se espera, né? Realmente, a maior jogada, os melhores números, a maior esperança, tá realmente no Memphis Depay. O Thales fez o gol, né? E acho que tomara que ganhe moral. Obviamente não vai ser titular, mas de repente, né, consegue ter uma confiança maior para poder entrar em campo e ajudar, aquela coisa toda. O time deve ter o Hugo Souza, o Félix Torres na direita, e não dá nem para questionar, porque o Léo Maná realmente mostrou muitas dificuldades sempre que jogou, e o Félix Torres, cara, acho que o Dorival encontrou uma posição para ele, inclusive. Na defesa tem uma dúvida aí, porque o Gustavo Henrique, depois do controle de carga, voltou a ficar à disposição. Será que a dupla vai ser André Ramalho e Gustavo Henrique? O Kaká vinha sendo titular, né? É uma possibilidade também. Na esquerda, o Matheus Bidu, aparentemente, é um novo titular, né? E o Fabrício Angileri está no banco. Não sei se por uma questão física, pode ser,
Mas acho até que o Bidu não vem jogando mal, não vem comprometendo, né? Vamos colocar a palavra certa aqui. O meio de campo também tem uma duvidazinha aí, porque ele vai, acho que de Ranieri, Bidon, Carrilho e Garro, só que eu acho um meio campo muito móvel, né? Móvel não, muito leve. E aí talvez ele coloque o Martinez, que, né, é um cara mais intenso, de mais correria e tal. Fisicamente, daqui a pouco pode compensar um pouco o Breno Bidon, que é um jogador mais leve, mais técnico, mas nem tão combativo. E aí, para você combater o meio-campo do São Paulo, talvez o Martinez seja uma solução. Eu acho que ele vai de Martinez, mas o Bidon é um jogador muito querido pelo Dorival Júnior, então a gente sempre coloca ele na condicional, com ataque tendo Memphis e Romero. Esse é o time. Ainda sem Yuri, com a expectativa de que o Memphis possa ser determinante, decisivo. 14, 15 anos que o Corinthians não ganha do São Paulo dentro do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, e a necessidade de continuar daqui a pouco, né? Conquista uma vitória fora de casa contra o Ceará, se vence um clássico contra o São Paulo no Morumbi, inclusive afundando o rival numa crise, porque ou estaria dentro da zona ou próximo dali, né, numa condição complicada de tabela, daria uma moral para a sequência do trabalho do Dorival. Acho que aí, né, você começa a ter, especialmente se o time mostrar uma evolução, que eu ainda não vi, mas clássicos, eles contam essas histórias. Muitas vezes são pontos de virada, muitas vezes são jogos emblemáticos dentro de uma campanha, e isso vale para o bem e para o mal. Porque daqui a pouco uma pancada, uma derrota para um rival que está em crise dentro de casa, daqui a pouco você sofre num jogo, né, em que você não joga bem, enfim, é amassado pelo adversário, isso pode ter reflexos impactantes, significativos. Então, é um jogo que ele tem esse peso, né? Ele pode te impulsionar, como ele pode te empurrar para baixo, dependendo do que acontecer. O que você acha que vai acontecer em São Paulo e Corinthians neste sábado no Morumbi? Comenta aqui. Fiel, e não para por aí. Agora tem informação do mercado da bola. Corinthians com dificuldades, segue tentando novas contratações. Então, bora conferir. Lembro do Sanabria jogando, tá? Mas a tentativa é boa. É melhor tentar o Sanabria do que tentar outro. Estou lendo aqui nesse momento, né, a matéria da Trivela, do meu amigo Lázaro. O Douglas pode até colocar no GC aí. Ele diz que o atacante Matheus Sanabria está no radar do Corinthians. Atualmente, o atleta defende o Al Ain dos Emirados Árabes, mas é observado pelo departamento médico corintiano desde o ano passado, quando ainda estava no Lanús, da Argentina. Segundo a Trivela, o clube alvinegro buscou informações com o staff do atacante, mas ainda não avançou por uma oferta à equipe árabe. Caso o Timão avance no negócio, a tendência é que inicialmente apresente uma oferta de empréstimo. Não vai. Este modelo, porém, não agrada o Al Ain. Não agrada o Al Ain, como não agradou o Sporting, no caso do Biel, como não agradou o Toluca, no caso do Elinho, como não agradou o Shakhtar, no caso do Pedrinho, como não agradou o Zenit, do Gustavo Mantuan. Então está na cara que o Corinthians também não vai buscar isso, não vai conseguir contratar esse jogador. A reportagem também apurou que o clube do Oriente Médio não pretende se desfazer de Sanabria nessa janela de transferência. Entendeu? Então é mais um reforço aí que o Corinthians está tentando que não vai contratar. Há menos de um ano, em agosto de 2024, os árabes pagaram 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence ao Lanús. E ainda que o atacante nunca tenha se estabelecido como titular absoluto, o Al-Ain o enxerga como uma peça útil para a composição do elenco. Diz aqui que o jogador vê com os bons olhos o Corinthians. É complicado, né, velho? Matheus Sanabria entra na lista de Biel, digo de tentativas de negócio. Biel, o outro lá, como é que chama? Biel, Elinho, Biel. Vocês aceitam emprestar o Sport? Não. No Elinho.
Vocês aceitam emprestar o Elinho, Toluca? O Toluca responde, tô louco? Tá louco? Tô louco? Não. Shakhtar, vocês aceitam emprestar o Pedrinho? Não. Zenit, vocês aceitam emprestar o Mantua? Não. Tô esquecendo de mais algum? Cara, e o Sanabria agora vai ser mais um. Porque o clube árabe não quer emprestar o jogador. Assim como o clube ucraniano, português, russo e tantos outros. Eles não querem. O Malco eu nem vou colocar, porque o Malco é questão de grana. O TT, boa. TT também. TT é outro. O TT é outro. Boa, Marcelo. TT também não rolou. Tentativa de empréstimo também. O Carlos Vinícius do Corinthians não quer, outra história. Assim, são tentativas que o Corinthians tem feito que fica até chato, né? Ficar vazando, porque, enfim, a gente faz o nosso trabalho. Eu ontem mandei 2 nomes que o Corinthians ouviu não. Hoje mais um agora. E assim vai. E o Corinthians não consegue contratar ninguém, tem passado vergonha no mercado da bola. Então, não acredito que vai rolar essa negociação. Então, assim, um jogador jovem, né, que poderia aí ajudar. E até com poder de revenda. Entendeu? Já é um nome que, né, interessante, no sentido de você ter um jovem atleta, né? Um jovem atleta com 21 anos, argentino, né? Que costuma ter raça, o argentino. E os atacantes argentinos, né? Alguns são muito bons. Enfim, a aposta é boa. A ideia é boa, né? Em pensar no Sanabria foi uma ideia muito boa. Deveriam ter contratado ele. Sabe quando que deveriam ter contratado o Sanabria? Né? Bando de Zé Ruelas. Sabe quando? Quando ele estava em outros clubes, né? No Central Córdoba, por exemplo, no Lanús. E aí sim seria uma boa tentativa. Agora, no Al-Ain, fica essa questão de empréstimo. Entendeu? O Tiringa falou, ano passado não quiseram. E a gente está sem credibilidade no mercado, como diz o Ivan. Tem que tirar leite de pedra. Enfim, cara, eu não vou criticar a tentativa do Fabinho, porque o nome é bom. Não é nenhum jogador veterano, né? Não é nenhum jogador veterano, é um jovem, pelo contrário. O clube lá pagou 4 milhões de dólares aí por 70% dos direitos dele. Seria um jogador interessante, mas eu acho que a negociação não vai rolar porque o time não quer emprestar, como outros jogadores, né, que o Corinthians tentou no mercado e ouviu não. Não lembro do Sanabria jogando, mas a tentativa é boa. É melhor tentar o Sanabria do que tentar outro. O Sanabria, o que o Corinthians precisa fazer é o seguinte, gente, olha só, presta atenção. Qual é o problema do Corinthians hoje? O problema do Corinthians hoje é um só. É um time que tinha prazo de validade, eu avisei. É um time morto e cansado. Não dá pra gente acreditar que o Carrídio vai ser o nosso ponta direita, como ele foi há 10 anos. Ele até se esforça, é muito bom jogador, qualidade técnica indiscutível. Mas está se arrastando. O Dorival utilizou também, na ponta direita, o José Martínez. Aberto na esquerda o Bidon, aberto na direita o Bidon. A gente precisa reduzir a faixa etária desse time. Se você traz Sanabria e Mantuan, já está melhorando. Jogadores jovens, né? O Sanabria está sendo elogiado aí por vocês. O próprio Gustavo Mantuan é um jogador que atua em 3, 4 posições. Também tem saúde física. É isso que o Corinthians precisa. Não precisa ser craques agora. Roger Guedes. Cara, a gente precisa de jogadores para correr, para jogadores realmente que sejam voluntários e tenham qualidade técnica. Esses 2 nomes são muito bons, Esses 2, de todos que foram falados, acho que é os 2 que
Eu aprovaria o Sanabria sem ver indo por vocês, tá? Farrala fiel Dorival Júnior respondeu com franqueza e mandou o recado que quer 4 reforços, mas que sofre interferência política nos caminhos do clube. E isso travou as negociações, então vamos sentir essa pressão. Já publicou que o técnico Dorival foi incisivo, abre aspas para ele, faltam 4 reforços, mas temos interferência política. Com as demandas de comissões técnicas claras, o clube se viu forçado a recorrer até as soluções internas para completar o elenco. É fiel, parece que a guerra nos bastidores, se Dorival pede 4 reforços e é parado por política interna, a torcida precisa cobrar clareza na gestão do futebol. O time fica sem elenco à altura. Ainda segundo a reportagem, nomes da base como Guinegão, Dieguinho, Kaique, Cauê Furquim são tratados como opções cruciais em meio a esse impasse. Portanto, fiel, o time está sendo montado entre interesses e limitações. A base cresce, mas o que nós queremos são reforços de impacto e ninguém mostrou ainda se tem força para isso. Comenta aí, você acha que o Dorival deveria impor sua vontade ou aguardar clarear a política interna? Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu e vai Corinthians!